fazendo tratamento para ansiedade, e muitas vezes fazendo tratamento para depressão. Ansiedade é algo que vem no futuro, e depressão é algo que não foi consertado no passado. Então, o Senhor, para todos os dias do ano, Ele tem uma palavra: não temas, eu sou contigo, eu te sustento, eu sou o teu Deus, eu te animo, eu te fortaleço. E o tema da ministração dessa noite é resiliência. Você sabe o que significa ser resiliente? Obrigado. É o que muitos no passado foram antes de nós. E muitos hoje têm sido. Mas muitos estão se perdendo pelo caminho por falta de resiliência. Esses dias nós fomos num curso, e o curso inteiro me chamou muita atenção, mas o que me chamou mais atenção foi a história de um pastor. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, Pastor Gunther. Já. Quem falou? Já ouviu falar do Pastor Gunther? Já. Pastor Gunther é um homem já idoso, mas que na sua juventude ele saiu da sua cidade e foi habitar numa aldeia indígena diferente. Chegando nessa aldeia, tinha mais ou menos equivalente a 300 índios. Hoje essa aldeia está com mais de 3.000 índios xerete. E desde então, o pastor Gunther está na aldeia há 75 anos. Aleluia, glória a Deus. Ele, através da sua vida, ele se manteve resiliente. Ele teve dificuldades? Teve tribulações? Teve. Ele teve medo? Teve. Ele pensou em desistir? Também. Mas em meio a tudo isso, a força de Deus fez com que ele mantivesse firme durante todo esse tempo. A vida dele é uma vida bem simples. A casa é uma casa muito simples. A cultura indígena, ela permaneceu, mas os valores, Aleluia, foi o que foi mudado. glória a Deus. Ao invés de eles flutuarem os deuses das matas, hoje a aldeia xerente, ela cultua o Senhor dos Exércitos, Glória a o Deus Deus. Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, dono da minha e da tua vida. Glória a Deus. O Deus que morreu não só por mim, mas morreu por toda a aldeia, morreu por todos os índios. Aquele povo estava praticamente extinto da terra. Mas o pastor Gunther fez um trabalho tão lindo naquele lugar e continua fazendo. Glória a Deus. O pastor Gunther, ele já traduziu para a língua xerente todo o Antigo Testamento. E está terminando de traduzir o Novo Testamento para a língua xerente. Aleluia. E o que nos impede verdadeiramente de viver uma vida resiliente do Senhor? O que move aquele homem nos dias de hoje? Não é atrás, não é na época de Paulo, não é na época do Antigo Testamento, não. É hoje. O que move aquele homem permanecer resiliente, firme no propósito para o qual Deus chamou? E que não nos move? Espaço nós temos. Tem como alargar as paredes dessa igreja. Glória a Deus. Tem como fazer muito mais. Só depende De
de nós. Só depende de cada um. Não depende do pastor, não depende do obreiro, não. Depende de nós como discípulos, cada um de nós. Nós nascemos porque temos um propósito no Senhor. E o propósito não é viver uma vida maravilhosa sobre essa terra. O Senhor quer nos dar isso também. Isso não é pecado. Mas o maior propósito das nossas vidas é trazer vidas para retornar à casa do Pai. Glória a Deus. É trazer de volta à vida aqueles que estavam mortos. Aleluia. Mas é difícil cuidar de gente. Quando o pastor Gunter chegou naquela aldeia, o cacique chegou para ele e perguntou: será que você vai durar aqui? Porque vieram uns aqui. Veio um padre, mas logo desistiu. E também veio uns evangélicos, como diz você, mas também foram embora. E você? Será que daqui a uns dias, a uns meses, você também não vai estar pegando o seu caminho de volta? A resposta do pastor Gunter para aquele povo, para aquele cacique foi: o amanhã Deus pertence. O amanhã dirá se eu vou desistir ou não. E ele permanece lá 75 anos. Glória a Deus. Firme, inabalável, amando e respeitando aquele povo. Glória a Deus. E nós temos sido resilientes para o chamado que o Senhor nos confiou? Porque o Senhor confiou algo na minha mão, confiou na tua. Ah, mas não confiou a mim porque sou uma criança, confiou na tua também. Ah, não confiou a mim porque eu sou um adolescente, não confiou na tua também. O propósito de Deus para as nossas vidas é vidas. E a palavra resiliência, ela é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. Eu comparo como resiliente uma árvore, que na verdade ela é uma grama, é o bambu. Sabia que o bambu é uma grama? Graminha, né? Isso. Mas eles são muito resilientes, porque o vento vem, até derruba eles, mas daqui a pouco, quando passa, eles estão sempre de pé. Glória a Deus. Será se nós temos sido também como o bambu? E aí eu deixo um livro para que você possa estar lendo. É um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem como título A Parábola do Bambu. Gente, é muito lindo esse livro. A Parábola do Bambu, de Hernandes Dias Lopes. O bambu, ele até se deita no chão, mas na hora que a tempestade passa, o vendaval passa, ele volta ao estado normal. E quem nunca passou por uma dificuldade dessa? Quem nunca? Até Jesus. Até o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Consumador e Autor da nossa fé. Antes de ir para o Getsemane, no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que no momento que ele estivesse no madeiro, o Pai não poderia se aproximar dele. O
problema não era o peso da situação, mas era a distância que ele teria, que o pai teria dele. É tanto que ele diz: Pai meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas sobre ele estavam todos os nossos pecados. E o Senhor, ele não compactua com o pecado. Glória a Deus. Mas Deus estava de lá, acredito eu, chorando, assim como ele chora por nós. Hoje eu fiquei bastante abalada. Minha filha está no 4º semestre de enfermagem. E era nesse fim de semana, ela estava de plantão no hospital do Agarram, em especial na UTI do Agarram. E ela relatou o caso de uma senhora jovem, que estava com 86% do seu corpo queimado, autoextermínio, querosene. Ela estava em coma induzido e os médicos não sabiam, até então eles não tinham conhecimento de qual grau foi as suas queimaduras. Nós temos queimaduras de 1º, 2º, 3º, 4º grau. De tão profunda que eram as queimaduras, que os médicos ainda não sabiam qual grau que ela estava. Minha filha disse que ontem limpou as suas feridas, passou um banho, e hoje, por volta de perto das 15 horas, ela veio a óbito. A pulsação dela foi diminuindo, até parar. Foi uma pessoa que talvez, pelas circunstâncias da vida, talvez por escolhas erradas, não conseguiu suportar. E ela achou, talvez na cabeça dela, no entendimento dela, a melhor forma de dar cabo do seu sofrimento. Não sei se aquela jovem senhora tinha esposo, não sei se ela deixou filhos, mas o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia, Pai. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Então não existe nada, por mais difíceis que estejamos passando por dificuldades ou situações, o Senhor sempre tem um escape para nós. Glória a Deus. Ele sempre tem a luz no fim do túnel. Ele sempre vai nos dar a direção. Ele sempre vai nos capacitar a permanecermos resilientes. Na psicologia, a resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Na física, a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. A gente vem pelo balão. A gente pega o balão, a gente enche. Daqui a pouco ele esvazia, ele volta à sua forma original. E no crentes resilientes? E aí, eu fiz a alusão do bambu, mas quero também falar da palmeira. Que o vento passa e ela se dobra, mas depois da tempestade ela se
coloca de pé, glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já pensei em desistir, Deus. Eu acredito que cada um de vocês também já pensaram em desistir. Desistir do filho, desistir do casamento, desistir de uma pessoa problemática, desistir da caminhada cristã, desistir de ir para a igreja, desistir de congregar. E quando eu pensei em desistir, o Senhor me deu um versículo, Romanos capítulo 8. E no finalzinho do versículo ele diz assim: nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que pode nos separar de Deus? Altura, profundidade, fome, peste, nudez, perseguição, tribulação, principados, potestades, entre tantas. E no final ele diz que nenhuma outra criatura nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nem eu mesma posso me separar de Deus. Glória a Deus. Eu não posso retroceder. Porque quando nós lançamos mão do arado, nós não somos mais dignos de olhar para trás. Imagina se o pastor Gunther tivesse desistido como o padre e os outros evangelistas que foram antes dele. A aldeia não estaria como está hoje? Talvez aquele povo, Xerém, teria se extinguido da face da terra. Resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar. Mas quero dizer que mesmo abalados, o Senhor ainda está o tempo todo nos fortalecendo. Aleluia. E aí a gente vê a postura de Josué. Josué é um jovem garoto que foi escravo no Egito. Josué do Egito. Josué. Escravo no Egito? Escravo no Egito. Josué. De Moisés, né? Josué, junto com quem, gente? Caleb. Foram os únicos escravos que saíram do Egito e entraram em Canaã. Nenhum outro mais. Eles nasceram escravos, mas o Senhor os tornou livres. Glória livres a ponto de entrar em Canaã. Glória a Deus. Todos os outros que nasceram escravos morreram no deserto. Mas Josué permaneceu. Ele não se amedrontou quando Moisés mandou juntamente com mais 11, além de Caleb, com ele 12, espias a espiar a terra. Eles viram a fartura, eles viram a bonança, mas eles também viram os perigos, gigantes, as adversidades. Josué olhou e sabia que não seria fácil herdar a terra prometida. Terra essa que eram deles por herança. Porque essa terra o Senhor já havia dado a Abraão. Glória a Deus. E 400 anos essa terra ficou sendo moradia de outros povos. Talvez eles foram chegando, olhavam, estava lá a terra,
desocupada, ninguém cuidava, e eles foram chegando e se apossando. Foram tomando conta da terra. Os heveus, os jebuseus, os girgazeus, os heteus, os amorreus, os amalequitas, os filisteus, e aí é grande a multidão de gente. As nações. Mas Josué não desistiu. Aleluia. Ele permaneceu firme e resiliente. Glória a Deus. Diante de todos os infortúnios. Mas e nós? Talvez você queira conquistar algo na sua vida. Talvez você tenha um sonho. Um sonho que talvez para uns é pequeno, mas para você é grande. E às vezes as circunstâncias você diz assim: eu não vou dar conta. Aos nossos olhos, a minha filha não teria condições de cursar uma faculdade. Uma faculdade particular. Mas ela não desistiu. Aleluia. Ela perseverou. Glória a Deus. Talvez o pastor Gunther olhou para aquele povo, ele viu as dificuldades, mas ele não desistiu. E olhando para nós como igreja hoje, Batista na comunidade, quais são as nossas dificuldades hoje? Eu creio que tem muitas, assim como na PIB também tem. Nós enfrentamos muitas dificuldades e muitas situações adversas. Mas o que nos move? O que faz a gente romper? O que faz nós virmos ao culto e cultuar o Senhor? Permanecermos unidos em prol de um único objetivo. E o objetivo maior do corpo de Cristo é retornar para casa. E o objetivo maior de Josué, juntamente com Caleb, era o quê? Tomar de volta aquilo que era deles por herança. Pode dar sangue na canela, mas nós vamos enfrentar. Glória a Deus. Josué 1,9 diz assim: lembrem da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Glória a Deus. Da mesma forma que essa palavra vale para Josué, ela vale para mim e vale para você. Aonde você quer chegar? Os teus objetivos pessoais e os teus objetivos ministeriais, aonde você quer chegar? Josué era um discípulo de Moisés. Gente, algo que a Bíblia não relata, mas eu acredito, eu Simone, acredito. Que Josué, quando Moisés subiu ao Monte Sinai por 2 vezes, e que ficou lá em cima 40 dias e 40 noites, e nesses dias ele não comeu e não bebeu, eu acredito que Josué também fez o mesmo. Por quê? Eles saíram do acampamento, Moisés junto com quem? Com Josué. Chega no pé do monte, Moisés disse assim: eu vou, mas me espera aqui. Você acha que Josué regou o pé dali? Não. Ele não arredou o pé dali. Por isso eu acredito que Josué também jejuou 40 dias e 40 noites. Porque quando Moisés desceu, ele estava lá no mesmo lugar que ele havia deixado. E o Monte Sinai não era no lago de Gilgal, onde eles estavam.
O jovem Josué era um homem de fé, pois foi um dos espias que creu na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes que habitavam na terra. Deus comunicou a Josué que Moisés havia morrido e que ele lideraria o povo na travessia do Jordão. E daí por diante, e lhe deu a melhor das garantias. Como eu fui com Moisés, também serei com você. Aleluia. O Senhor também dá essa garantia para mim e para você. Glória a Deus. Queridos, cuidar de pessoas não é fácil. Não é. Tem hora que dá vontade de pegar a pessoa, desculpa a expressão, mas tem hora que dá vontade de dar uma surra de chinelo. É sério. Para ver se a pessoa acorda. Tem hora que dá vontade de pegar e sacudir. Acorda. Dá vontade de rachar a cabeça e colocar o entendimento lá dentro. Muitas vezes a pessoa é só negativa, enquanto você está vendo a positividade, ela só vê coisas negativas. Enquanto você vê a luz no fim do túnel, ela só vê escuridão. E a gente diz, vai que dá certo, faz que dá certo, e a pessoa só é negativa, e tem hora que dá vontade de desistir. Mas nós não podemos desistir. Glória a Deus. Porque Deus não desistiu de mim, Deus também não desistiu dela. Enquanto tem fôlego de vida nas narinas, tem possibilidade de mudança. Glória a Deus. E sobre a liderança, sobre a sua liderança, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, derrubou muralhas, conquistou e repartiu aquela terra como o Senhor ordenou. E enquanto o povo permaneceu fiel, foi bem sucedido. Aleluia. Enquanto nós permanecermos fiel ao Senhor, nós seremos bem sucedidos. E às vezes a gente pergunta assim: por que na minha vida nada dá certo? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor como o Senhor quer que nós sejamos? Como está sendo a tua fidelidade com Ele? Ou nós somos só fiéis aos horários dos cultos, sentar nessa cadeira e pronto? É fácil, querido, ser crente aqui. É fácil. O difícil é quando ninguém nos vê. Mas existem dois seres que nos observam 24 horas. O primeiro porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O segundo, quando ele não está presente, ele manda um secretário. Mas ele observa todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, esperando uma brecha para quem possa pagar, esperando uma oportunidade para entrar. E quando a gente abre a oportunidade, ele entra para matar, roubar e destruir. Destruir os nossos sonhos, destruir os nossos propósitos, destruir os nossos objetivos e talvez até provocar em nós um autoextermínio, como foi o caso desta moça. E no final eu gostaria de estar orando pela família dela, pelos parentes, para que o Senhor venha confortar o coração deles e que o espírito de morte que alcançou ela não venha alcançar os seus descendentes. Você precisa, nós precisamos de ser resiliente, termos uma fé resiliente para liderar conforme a vontade de Deus. Pois todos nós lideramos algo, principalmente a nossa vida. Nós somos líderes de nós mesmos. Segundo exemplo de resiliência cristã, Ezequiel. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás,
nem te correrão as lágrimas. Ezequiel 24:16. Deus avisou para Ezequiel que iria levar a sua amada esposa, mas o proibiu de lamentar a sua perda. Ele não poderia tirar um período para o luto. Imagina. Você diante de uma perda tão especial, tão importante para você. Alguém que arranca lágrimas dos seus olhos, alguém que, na verdade, era a esposa dele, era a carne da sua carne. Era a mulher com que ele se atentava à noite, era a mulher que cuidava das suas coisas, da sua roupa, da sua alimentação. Quando ele chegava em casa, estava sempre pronta. E quando ia dormir, estava sempre juntos. E a partir dali ele não tinha mais. Ele ia deitar sozinho, mas ele não podia chorar. Amém? Aqui Deus queria usar a conduta do profeta para a ilustração de uma profecia que ele queria passar para o povo. O mundo está olhando como nos comportamos diante das lutas e às vezes passamos por determinadas circunstâncias para o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Ser profeta de Deus não é para qualquer um. Você precisa de resiliência cristã para obedecer a Deus, mesmo diante da dor, da perda de quem você ama. Ele permaneceu fiel. Abraão, quando Deus disse: me dá o teu filho, prova que me amas. Eu fico imaginando Abraão caminhando do acampamento ao Monte Moriá. 3 dias e 3 noites. Ele, Isaac e mais alguns servos. E quando chega no pé do Monte Moriá, ele pega a lenha, coloca nos braços de Isaac. E no coração, eu acredito que o coração dele vai assim cada vez mais acelerando, 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 acelerando. Porque ele sabia que quando ele chegasse no alto do monte, ele teria que amarrar o seu filho como um cordeiro, preparar a lenha, imolar o seu filho e depois queimá-lo, para que a fumaça subisse como aroma suave às narinas de Deus. Mas em nenhum momento ele desistiu. Mas em nenhum momento ele também duvidou do que o Senhor poderia fazer. Aleluia. Sabe qual a prova? Quando ele disse para os moços: fica aqui, nos esperem aqui, que nós vamos ali adorar e logo retornaremos. Aonde está a nossa confiança de que a gente vai cair, mas a gente vai levantar? Aonde está a nossa confiança que a gente às vezes vai até tropeçar, mas a gente vai permanecer firme? Glória a Deus. Deus nos sustenta. Aleluia. Queridos, a adversidade a gente passa. Situações difíceis a gente também passa. Mas nada disso faz com que nós venhamos desistir. Sim. De permanecer firme no Senhor. De evangelizar as cidades, de evangelizar o povo. Porque da mesma forma que o Senhor me alcançou e te alcançou, Ele quer alcançar também aqueles que se encontram perdidos. Eu acompanho no Instagram uma casa de recuperação. Se eu não me engano, o nome é Avanço, é isso? Não? Segundo eles, tem casas de recuperação espalhadas por todo o Brasil. Acho que acredito eu, quase em todas as capitais. Eu não sei se aqui em Brasília tem. Eu estou à procura ainda. Mas eles pegam aquelas pessoas, não é aquelas pessoas que querem ir,
É aquelas que não querem. Glória a Deus. É aquelas que não querem, irmão. Porque você acha que um drogado, ele quer parar a droga? Na verdade, ele até quer, mas ele não consegue. E aí aquilo traz para ele uma certa resistência. Gente, ele pega esses meninos, essas meninas, essas jovens senhoras, esses jovens senhores, agarrado pelos braços, pega nos braços, pega nas pernas, sai carregando e coloca dentro da van e chega lá e dá banho com ele. Depois de um tempo eles mostram a filmagem, glória a Deus, daquela pessoa totalmente recuperada. Aleluia. Totalmente limpa, a aparência totalmente diferente. Glória a Deus. Inserida novamente dentro da sociedade, devolvendo a ela a dignidade. Aleluia. É fácil? Não. É onde o Senhor diz que fortalezas da mente. Jericó é um tipo de fortaleza. Por isso o Senhor disse: eu só quero que vocês me obedeçam. Rodeie a cidade durante 7 dias. Os 6 primeiros dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 voltas. Calados. Mas na última volta, gritar. Porque eu entregarei essa cidade em tuas mãos. Glória a Deus. E as muralhas vieram abaixo. Glória a Deus. Que era um tipo de fortaleza que ninguém conseguiria transpor, entrar naqueles muros. E por último, Jeremias. A história de Jeremias é tão linda. Jeremias 1,8 diz assim: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Jeremias permaneceu firme. E ele foi chamado mais ou menos, ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Jeremias foi proibido de casar. O sonho de toda moça e de todo rapaz é casar, é ter uma esposa, é ter um esposo, é ter filhos. Mas ele foi proibido de casar. O jovem foi chamado em um período de profunda desobediência e idolatria de Judá. Ele não era covarde, mas temeu, porque sua missão era muito árdua. Nós tememos, porque a nossa missão não é fácil. A nossa missão como esposa, como mãe de filhos, a missão dos homens como pais, como sacerdote do lar. Você que teve um nenenzinho agora, sua missão é muito grande. Como é que é o nome? Augusto Ezequiel. Augusto Ezequiel. Glória a Deus. Vai conquistar. Você sabia, querido? Povo ao céu. O Augusto Ezequiel nasceu menino, homem, Aleluia. gênero masculino. Mas é você que vai reafirmar a masculinidade dele. Esse é o papel do papai. Sabia disso? Então, quando o pai negligencia isso, sobra para quem? Para a mãe. Por isso que tem muitos meninos afeminados. Porque o papai não exerceu a sua função. Gente, me fala da hora aí. Está de boa, mãe? Quando tiver quase 0 anos, você dá um toque para mim, por favor, tá? Jeremias sofreu e viveu só, pois chamou o povo ao arrependimento para evitar o juízo de Deus. Mas o povo não lhe deu ouvidos. Mas ele permaneceu resiliente. Aleluia. Glória a Deus. Uma outra pessoa que ele foi resiliente, mas com o outro lado. Jonas. Jonas não queria de maneira nenhuma que Nínive fosse alcançada. Ele lutou de toda
raiva. Eu quero que Deus destrua esse povo. A resiliência dele foi tanta em ver a destruição daquele povo, que depois que ele prega, a Bíblia diz que para atravessar Nínive foram 3 dias, de tão grande que a cidade era. Depois de ele pregar, ele sobe no monte e fica olhando de lá para ver a destruição. Pelo contrário, o rei se dobrou à vontade de Deus. Glória a Deus. O rei decretou um jejum de 3 dias e 3 noites, nem animal, nem criança, nem homem, nem mulher. Bebeu e nem comeu durante 3 dias. Nínive foi alcançada. Glória a Deus. Eu estava atendendo uma jovem sexta-feira. Ela vem de uma história familiar bem desestruturada. O pai já vem de vários relacionamentos. Os filhos, na vida sexualmente totalmente desregrada. Ela hoje vive com uma menina, com uma jovem, tida como, eu nem sei se eu posso chamar de o marido dela, não sei nem como é que chama isso. Mas no fundo eu vejo que tem uma vontade de conhecer a Deus lá dentro, ela tem uma curiosidade. E eu converso muito com ela. Claro, sem preconceito, sem julgamento, porque uma opinião dela é uma escolha dela, e contra as nossas próprias escolhas, nem o Senhor vai contra. Ela escolheu isso, mas qual é o meu dever? Falar, pregar o que a Bíblia diz. Então ela busca, às vezes ela busca respaldo para respaldar ela na forma que ela está vivendo. E quando você fala da Bíblia, eu falo, mas a Bíblia foi um homem que escreveu. Então ela sempre ela questiona muito, mas eu percebo nela que ela tem uma vontade de conhecer a Deus, ao Deus que nós servimos. Aleluia. E eu já a conheço há algum tempo, e eu sei que o que eu falo para ela, não só para ela, mas como também para outra, tem um efeito muito forte sobre elas. E eu cheguei em casa depois e aquilo mexeu muito comigo, porque é algo que eu peço ao Senhor, eu falo, Senhor, eu peço que o Senhor me use para tirar vidas da escuridão, para tirar os cativos do cativeiro. Isso para mim é um cativeiro. É trazer vista aos cegos, audição aos surdos, fazer com que os mudos falem, com que os paralíticos andem. E muitas vezes não é um surdo de nascença, é aquele que não escuta a palavra de Deus. É verdade. Trazer a visão ao cego não é aquele que não tem, às vezes não é aquele que não tem visão, mas é aquele que não enxerga o que o Senhor está fazendo. Tirar a pessoa do cativeiro não é simplesmente tirar da prisão onde ele foi encerrado, colocado lá numa cadeia, mas a prisão a qual ele está inserido, porém livre. Um exemplo disso era o povo de Israel quando saiu do Egito. Os únicos livres no meio daquele povo era quem? Josué e Caleb, porque o resto estava tudo aprisionado. E o Senhor disse, foi para esses que eu te chamei. Aleluia. Então não temas, não se amedronte, não tenha receio em falar da verdade. Da verdade que te alcançou, da verdade que te transformou e que vem transformando a sua vida. Fale a verdade. E Jeremias, por causa do seu chamado, foi preso e teve sua vida sob ameaças várias vezes, pois o que ele profetizava ia contra os líderes da época. Quantas vezes nós falamos a verdade e vamos de encontro aos nossos líderes?
Aleluia. A palavra de Deus ela é sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Mesmo que todos, a orientação é para que todos estejam de tênis. Mas alguns falam, meu pé está cansado, então eu vou tirar o tênis e vou calçar uma havaiana. Não importa se o seu pé está doendo, a orientação foi tênis e você vai permanecer de tênis. O que precisa, os dias que precisam ser cumpridos. Vocês conseguem entender isso? O Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós venhamos ter bom ânimo. Ele não prometeu uma vida de paz, Ele prometeu uma vida abundante. Ele disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos caluniados, que nós seríamos talvez combatidos, entristecidos, adoecidos, feridos, mas que nós venhamos permanecer firmes, porque Ele venceu. Glória a Deus. E nele nós também somos mais que vencedores. Aleluia. E por último, Paulo, o maior perseguidor do Evangelho. Um homem que não foi contemporâneo a Jesus. Um homem que não conheceu Jesus, que não andou com Jesus. Um homem que fazia a obra achando que estava fazendo certo, mas a lei, o véu já tinha sido rasgado. Glória a Deus. Os sacerdotes já tinham mudado. Era um novo sacerdote. O sacerdote agora era o sumo sacerdote, era quem? Jesus. Então ele mudou muitas coisas. E quando ele viu aquele povo se reunindo, e que nessa época chamava de o povo do caminho, era assim que os cristãos eram conhecidos, o povo do caminho, ele passou a perseguir, a matar. E hoje nós também estamos nessa perseguição, Deus. Aqui no Brasil ainda, isso está com dias contados. Não tem ainda a matança de cristãos. Graças a Deus. O povo do caminho. Mas a perseguição sobre a nossa fé é muito grande. Sobre aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos, os nossos valores, os nossos princípios, orientados pelo Senhor. Nos chamam de quadrado, jogam piadinhas. A gente está numa luta terrena, a gente vê isso. Só que muitos lá estão vivendo a perseguição, onde eles, se não negarem a Jesus, eles têm as vidas tiradas. E aqui a nossa fé está sendo minguada. Paulo definitivamente foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. E você? Essa senhora que atirou gasolina, querosene no seu corpo e teve 86% do seu corpo queimado, a morte dela também é para nós. Porque nós não fizemos o que nós deveríamos fazer. Nós não fazemos o que nós deveríamos fazer. Quantas pessoas estão vivendo nos vícios? Também é culpa nossa, queridos. Quantas pessoas estão sendo aprisionadas? Porque nós somos agentes de transformação, de cura e de libertação. Nós somos a luz que tira essas pessoas da escuridão. Nós somos o sal que dá sabor para a vida dessas pessoas. Mas é muito
muito mais fácil nós nos acomodarmos dentro das nossas casas, dos nossos afazeres, no nosso bem-estar, enquanto muitas vidas estão morrendo. E muitos, até da nossa própria família. Muitos, até da nossa própria família. Pessoas que têm o sangue, o nosso sangue carregado nas suas veias, também estão morrendo por negligência. Nossa, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os nossos? Em 2 Coríntios 11, do 25 ao 27, nós lemos o quanto Paulo sofreu pelo amor do Evangelho. E quando ele ficou cego 3 dias e 3 noites, indo para Damasco, que ele teve um encontro com o Senhor, e Deus disse para Ananias: vai na rua chamada direita, porque lá tem um jovem. E ele já te viu, e ele sabe que você vai colocar a mão sobre ele, para que a visão dele retorne. Ananias deu um salto, porque ele já sabia de quem Deus estava falando. Estava falando de Saulo, o perseguidor do povo do caminho, o exterminador dos cristãos. E você sabia que ser chamado de cristão naquela época não era algo bom? Não era. Era uma forma de menosprezar a pessoa, de xingar a pessoa. É tipo você olhar e você é feio, você é isso, você é aquilo. Então chamar eles de cristão era uma forma de xingamento. E por que cristão? Porque eles começaram a ser parecidos com Cristo. E será se verdadeiramente nós carregamos essa camisa, nós vestimos essa camisa, nós carregamos esse título de cristão? E quando Ananias disse para Deus: ai Senhor, Deus responde para ele: ele é um vaso escolhido meu, desde o ventre da sua mãe. Ele vai saber o que é padecer por amor ao Evangelho. Você já jejuou por alguém? Você já fez um propósito de oração e jejum pela vida de alguém? Você já dobrou o seu joelho para arrancar uma pessoa da escuridão? Você já tirou tempo na madrugada para dizer: eu vou descer por essa vida? Pela aquela senhora que está todo dia na porta na minha porta, catando lixo, o resto de comida? A Bíblia diz que nós temos que chorar dor de parto por amor a uma vida. Eu fico imaginando o pastor Gunther, aos seus 75 anos, ele tem sonhos como um adolescente, assim como ele chegou lá. Ele ainda tem planos para aquela comunidade diferente. Glória a Deus. Quais são os seus planos a partir de hoje para a tua caminhada missionária? Ou você acha que ser cristão, ou você acha que ser missionário é simplesmente sair daqui para a África e para, enfim, para os ribeirinhos, para a Ilha de Marajó, para o sertão do Piauí? Seja missionário na tua rua, seja missionário no teu trabalho, seja missionário na tua escola, seja missionário na tua faculdade, seja missionário na fila do banco, seja missionário na fila da lotérica. Glória a Deus. Queridos, está na hora de
das cinzas. O fogo nunca se apagava no tabernáculo de Moisés. Mas o sumo sacerdote, quando ele chegava de manhã, ele só fazia assim, ó. A brasa estava lá. Aleluia. E a brasa está aqui hoje nos nossos corações, no meu e no teu coração. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele só quer assoprar. Para que através das nossas vidas, muitas vidas sejam alcançadas, transformadas, curadas, libertas. Aleluia, Deus. Que nós possamos adentrar essas portas com júbilo, com alegria, cantando, pulando, dançando. Mas muitas vezes nós prestamos um culto ao Senhor como nós estivéssemos num funeral. É um culto fúnebre. Que parece que se levantar é um martírio. Você pode estar alegre mesmo assentado, porque eu sei que a labuta do dia nos causa canseira. Mas aqui dentro, tem que ter um coração jovem, Aleluia. um coração resiliente, um coração inclinado, um coração que clama, um coração que arde por vidas, por almas. Glória a Deus. Que não se deixa se abater pelas dificuldades, sabendo que o Senhor está o tempo todo conosco. Aleluia. Paulo recebeu 5 quarentenas de açoite. 5 quarentenas de açoite menos 1. São 40 chibatadas menos 1. Foi açoitado 3 vezes com vara, apedrejado uma vez, quase levou à morte. Sofreu 3 naufrágios e era muito perseguido por onde ele andava. Aleluia. Em sua segunda viagem missionária, Deus lhe deu essa palavra de ânimo, pois ainda havia muito de ser feito. Ainda há muito a ser feito através da minha e da tua vida. Não importa a idade que você tem. Coloca para mim 2 Timóteo 4:7, por favor. Combati. Vamos, igreja. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será-se quanto Deus nos chamar desta vida para a vida, nós podemos, ao final das nossas vidas sobre essa terra, nós podemos dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mesmo assentados, feche os teus olhos por um instante. Há quanto tempo o Senhor te chamou? Há quanto tempo você disse sim para o Senhor? Já tem mais de ano? 5 anos? 6 anos? 7 anos? 8 anos? 20 anos? Desse tempo todo, quantas vezes você leu a Bíblia por completo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse? Você pode dizer que conhece a Deus ou simplesmente de ouvir falar? Esse tempo da sua caminhada cristã
Você pode dizer que desenvolveu uma amizade com Ele? Um relacionamento com Ele? Será se no dia que acontecer de você enfrentar um demônio, uma pessoa endemoniada, possessa, esse demônio olhará para você e dirá: Jesus, eu conheço. Você, eu sei quem é. Ou eles diriam: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E você? Como está o teu relacionamento com o Senhor? Quantas vidas você deixou de alcançar? Ou quantas vidas você afastou? Queridos, isso é sério. Muitas vezes com as nossas ações, as nossas atitudes, nós tiramos pessoas do caminho. Nós matamos a fé dessas pessoas. O Senhor diz que aonde a luz chega, as trevas elas precisam ser dissipadas. Aonde o sol entra, ele traz sabor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nessa noite, Senhor, eu te peço perdão. Sim, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela maneira negligente de buscarmos a tua face. Sim, Pai. Nós te pedimos perdão por sermos preguiçosos em ler a tua palavra e te conhecer. Sim, Deus. Nós te pedimos perdão por estarmos com as nossas lamparinas apagadas. Sim. Nós te pedimos perdão, Senhor, por ser sal, mas nós temos sido insípido. Nós te pedimos perdão pela maneira passiva, omissa de ser. Nós te pedimos perdão pela permissividade quando o Senhor diz não. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque não entramos na congregação dos santos com alegria, pois a tua palavra diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na nossa casa nós somos membro, mas reunido como eclésia nós somos o corpo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, Sim, Deus. porque fazemos o que não te agrada. É verdade. Nós te pedimos perdão por negligenciar, Senhor, a tua presença, não dar valor. Nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sim. Porque mesmo assim o Senhor ainda continua nos amando. Sim, Deus. Mesmo assim o Senhor continua querendo morar dentro de nós, querendo transformar as nossas vidas. Sim, Pai. Mesmo assim o Senhor quer mudar a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Sim, Deus. Mesmo assim o Senhor ainda quer, Senhor, se relacionar conosco. O Senhor ainda quer nos visitar no final do dia. Sim, Pai.
venhamos aprender, Senhor. Que nós possamos sentir prazer em estar em Tua presença. Sim, Pai. Que nós possamos sentir prazer em aprender mais de Ti, lendo a Tua palavra. Que nós venhamos ter prazer, Senhor, em nos dobrar diante da Tua face e dizer: Senhor, sem Ti eu não sou, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo. Sim, Eu preciso Pai. e careço de Ti, da Tua presença. Sim, Assim Pai. como Moisés disse: Senhor, se a Tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Oh, Espírito Santo, assopra, Senhor, as cinzas Sim, Pai. que tem apagado, que tem ocultado. Oh, Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, nosso ser e a nossa adoração. Renova nossa aliança, nosso compromisso contigo, Senhor. Traz de volta o primeiro amor, meu Deus amado, no dia que nós dissemos sim pro Senhor. Sim, Pai. Foi tanta paz, foi tanta alegria que a gente pulava de boca em boca, que a gente, Senhor, falava, a gente pregava, a gente orava, a gente ensaiava, a gente cantava. A gente não media esforços para falar do Teu amor, para estar em Tua presença. A gente tinha prazer em se arrumar, Senhor, para estar em Tua casa, buscando a melhor roupa. Hoje a gente vai de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente nem pergunta mais: Senhor, essa roupa está boa? Essa roupa te agrada? A gente vai no monturo e vai catando tudo de volta que a gente lançou fora um dia. Aquilo que o Senhor tirou, a gente vai no monturo e vai trazendo tudo de volta. Espírito Santo de Deus, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, renova essa comunidade, Senhor, para que impacte, Senhor Jesus, essa cidade. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser a diferença, Espírito Santo de Deus, com a Tua ajuda, papai. Sim, Deus. Renova os dons dos Teus filhos, das Tuas Sim, filhas. Pai. Batiza com o Teu Espírito Santo, renova de línguas. Sim, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, papai amado, papai querido, renova os dons, renova os ministérios, desenterra os ministérios, Pai. Muitos estão enterrados, muitos estão engavetados. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Sim, Deus. levanta homens e mulheres, Sim, Pai. lustra a armadura, Senhor Jesus, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Sim, Deus. Senhor, dê espírito de ousadia, de Sim, intrepidez. Pai. Sim, Deus. Desperte esse espírito de oração, meu Pai. Sim, Deus. De discernimento, de sabedoria, Sim, Pai. de graça, de alegria, de paz, de mansidão, Sim, de Pai. temperança, de domínio próprio. Sim, Pai. Longanimidade, amor, Sim, bondade, Pai. paz. Sim, Está na Tua Pai. presença. Sim, Pai. Renova o Teu povo. Sim, Renova a Tua igreja. Deus. Sim, Deus. Renova, Senhor. Sim, Pai. Assopra as cinzas. Sim, Pai. Adentra, Senhor Jesus. Sim, Pois o Deus. Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Sim, Pai. Enche o Teu povo. Sim, Enche Pai. a botija, que não falte azeite na botija. Sim, Deus. Restaurante com as lamparinas permaneçam acesas. Sim, Deus. Que nós possamos permanecer resilientes. Sim, Que Deus. nós possamos permanecer perseverantes. Sim, Deus. Animados, animados. Cheios, 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 cheios da Tua presença. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de comodismo, em nome de Jesus, vai em retirada. Amém, Pai. Toda cegueira, toda surdez, todo Nome de estranhamento cai por Jesus. terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.
Sim, Deus. Derrama sobre os teus filhos e tuas filhas intrepidez. Sim, Deus. Autoridade. Sim, Deus. Ousadia. Sim, Deus. Em pregar, em louvar, em se adorar. Sim, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita as casas dos teus filhos. Sim, Deus. Adentra em suas casas. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, dê ordem aos teus anjos, aos teus filhos e filhas, nesta noite aqui, com a espada de fogo desembainhada para cortar e aniquilar tudo aquilo que não provém do Senhor. Sim, Deus. Adentrando em cada casa, em cada coração, Sim, Deus. cortando toda corrente que vem aprisionada. Sim, Deus. Com as folhas de fogo para varrer para longe. Sim, Deus. Tudo aquilo, toda imundícia que tem, Senhor, apartado, que tem instituído o teu Espírito Santo de mover as cinzas. Sim, Pai. Nesta noite, Pai, em nome Sim, Deus. Em nome de Jesus. renova, Sim, Pai. renova essa comunidade, renova Sim, Deus. Sim, Pai. O oceano do Espírito E a me adorarei ao Deus do meu amor. Eu abrigarei
enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-nos de novo. Glória a Deus. Neste santo lugar, eu Marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz darei. Eu marquei um encontro com Deus. Marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. se a noite escurecer, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Desistir não é uma opção. Vamos repetir? Vamos lá. Desistir não é uma opção, liga? Desistir não é opção. Amém. Glória a Deus. Chama aqui a irmã Josi. Aí, irmã Josi. Nós vamos ter um convite especial aqui para as mulheres. Convite mais que especial, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Grande ao Senhor. Que maravilha, né? Que culto abençoado. É só o começo. Vamos voltar para a nossa casa, que a gente não deixa essa chama apagar. Que as dificuldades vão vir, os problemas vão chegar, mas nós vamos nos firmar. O que a irmã falou, na nossa casa é Eclesiastes, mas aqui é o corpo de Cristo. E o Senhor falou no meu coração que muitas vezes nós fazemos o apelo, quem quer renovar a sua aliança com Cristo. E muitas vezes nós precisamos renovar todos os dias a nossa aliança com Cristo. E hoje eu creio que o Senhor renovou a aliança, eu renovei a minha aliança com Cristo. E eu creio que muitos de nós hoje renovou a sua aliança com Cristo. Porque é o que agrada o coração do Senhor, né? Nós possamos voltar para a nossa casa com essa chama, né? Que não se apaga, né? Como o bambu, ele se enverga, mas ele não quebra. E assim somos nós. Nós podemos até nos entristecer, podemos até nos abater, mas o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza.
palavra do Senhor diz que Ele nos toma pela nossa mão direita e nos ajuda a caminhar. Então, quando a gente estiver num momento de desespero, de tristeza, de medo, de angústia, de falta de fé, nós possamos estender a nossa mão e pedir o socorro do Senhor. Senhor, eu estendo a minha mão direita, porque a tua palavra diz que o Senhor me pega pela minha mão direita e me ajuda a caminhar. E é sobre a minha mão que eu estendo ao Senhor e te peço o meu socorro, me ajuda a caminhar. Né? Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar todas as irmãs que estão convidadas. Na terça-feira nós vamos ter nossa reunião de mulheres. Vai ser lá na casa da Kelly. Glória a Deus. Kelly, vai todo mundo para lá. E aí, se o Joás prestar a Kombi, nós estamos na Kombi. Oh, glória aí, ó. Vamos lá na Kombi. Oh, glória. Então, o Joás já se ofereceu. Vamos encher aí a Kombi, alguns carros. E a gente vai para lá, viu, Kelly? Vamos combinar de sair daqui da igreja 7h30. Todo mundo aqui na igreja 7h30. Quem for vai ter vários carros aqui. O Joás vai trazer a Kombi também. E a gente vai sair daqui, tá bom? Eu só peço uma contribuição de lanche. Quem puder algum lanche, levar qualquer tipo de lanche, a gente vai juntar todo mundo depois para fazer aquele grande comunhão, né? Amém. Obrigada. Amém. Irmãos, irmão Rafael, chega aí. Passando. Bota aí, Bruno. Hoje é dia do homem batista. Quem sabia? Quem sabia que hoje é dia do homem batista? É hoje. Que benção. Convidar aqui à frente todos os homens, do menor ao maior. Vai lá, Vinícius. Todos os homens. Filma aí, amor. Quem for homem, pode vir. Tira a foto aqui depois, tá? Ó. Vamos, irmão Roque, bora? É uma moeda. E anda. Essa maioria vai se mandar a fé. Vou convidar a irmã. Convidar uma irmã para orar aqui. Só para falar que hoje é o primeiro dia de julho, né? Cai no domingo, é o dia dos homens batistas, que meu irmão está lá fora. Amém? Chama uma irmã que mora para esses valores. Aí você morre. Irmã? É uma hora de já encerra trabalhar. Mas já hora aqui pelos valores e já é encerrando também. Amém, Jesus.